Agora a gente vai falar de um assunto sério, mas muito sério mesmo: saneamento. Você sabe para onde vai o esgoto das nossas casas, do nosso condomínio, do nosso trabalho? Sabe mesmo? Olha só, a gente aprende desde criança, né, que quando a gente aperta a descarga no banheiro, o que estava lá dentro vai direto para uma estação de tratamento antes de chegar num rio ou no mar, né? Só que não é assim para todo mundo, não. Nem a metade da população brasileira tem acesso ao saneamento, que deveria ser básico. E ainda tem muito esgoto clandestino por aí, jogando a sujeira no lugar errado. A notícia boa é que tem cidades que estão dando um belo exemplo quando o assunto é tratamento de esgoto. E o Renato Cunha foi lá conferir. Observe esses números do Instituto Trata Brasil. 82,5% da nossa população tem acesso à água tratada. Isso significa que 35 milhões de brasileiros não têm esse acesso à água tratada. E mais, a coleta de esgoto chega a menos da metade da população brasileira. Esta é uma simulação da rede de esgoto e das galerias pluviais de uma cidade. Faz parte do laboratório de ensino do Centro Experimental de Saneamento da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vemos aqui uma tubulação em plástico, que é um material que pode ser utilizado, como também vemos tubulações em barro, hoje em dia não muito utilizadas, são mais antigas, era um material que principalmente se utilizava no passado. Essas tubulações, essas sim, elas vão sendo interligadas até alcançarem coletores de maior dimensão, obviamente, e que caminham na direção da estação de tratamento de esgoto. Aqui mais à frente, a gente vê alguns detalhes de como são feitas as ligações prediais. São diferentes modalidades que permitem a ligação do edifício, de uma casa, uma residência multi ou unifamiliar, à rede de esgoto. O professor Isaac explica que a rede de esgoto precisa ser construída com um leve declive para facilitar o escoamento e ter um poço de visitas, que muitos confundem com bueiros, a cada 80 ou 90 metros para a manutenção da rede. Segundo ele, não houve muita evolução na construção das redes, e sim no tratamento do esgoto para que os cursos d'água não sejam poluídos. Então, numa estação de tratamento de esgotos, ela é um conjunto de operações, de processos sucessivos, em que cada uma das etapas se propõe a remover da água, dos esgotos, esses constituintes que estão associados a esses efeitos de poluição ambiental, de contaminação humana. Um processo, conforme ele compara nesses dois recipientes, que elimina bactérias como, por exemplo, os coliformes fecais. A água do esgoto, depois de tratada, fica bem mais clara, mas não é própria para usar ou beber. Ela já pode ser lançada ao mar sem problema. Sob o ponto de vista da legislação ambiental, ela já atende todos os requisitos da legislação para que possa ser lançada num corpo d'água receptor. Como a gente está vendo, não basta só canalizar o esgoto, é preciso tratar toda a matéria orgânica para que ela possa ser devolvida à natureza sem poluir. Petrópolis se destaca quando comparado à maioria dos municípios brasileiros. Aqui, 80% dos esgotos da cidade já recebem tratamento. Há 13 anos, a concessionária Águas do Imperador, aqui de Petrópolis, implantou um sistema alternativo. São os biodigestores. Eles já têm 10 em funcionamento em bairros diferentes aqui de Petrópolis. Eu estou em frente a um deles, que é o Quarteirão Brasileiro, e o Márcio vai me explicar um pouco melhor essa história. Márcio, por que escolher esse processo de biodigestor? O processo é o mais adequado à topografia da cidade, uma cidade cortada por rios, muitas montanhas e muitas comunidades carentes. Então, a solução convencional faria com que tivesse várias elevatórias, com muitos gradeamentos, jogando para as estações de tratamento. É o caso dessas duas comunidades, a Vila Ipanema e esta área do bairro Quarteirão Brasileiro. A concessionária tinha dificuldade de implantar uma rede de esgotos tradicional nestes locais. O biodigestor foi a saída. Veja como funciona o chamado biossistema. O esgoto passa primeiro por grades e uma caixa de areia que peneiram o que é só lixo, ou seja, tudo que não é orgânico. Em seguida vem o biodigestor.
É como um tanque fechado, onde, por meio de uma reação bioquímica, há uma grande formação de bactérias que vai provocar a decomposição da matéria orgânica. Esse processo de decomposição produz o biogás, que é então canalizado para ser usado como gás de cozinha. Na escola Nossa Senhora das Graças, o biogás já está sendo usado para fazer a merenda escolar dos 170 alunos. Antes nós utilizávamos 4 botijões de gás por mês. Olha. Nós reduzimos isso pela metade. Né? Então, para a gente foi um ganho muito bom. Moradores como a dona Geralda também recebem o biogás sem pagar nada. Mas, para ela, o maior benefício é não ter mais o esgoto correndo a céu aberto onde mora, em Vila Ipanema. Era sempre criança com feridas, com machucada, porque brincava, não tinha um lugar adequado para brincar, aí tem que brincar na rua, e ia para o esgoto. Ele não sabia que aquela água que estava correndo era água de esgoto. Ali eles brincavam, fazia até uma drenagem ali para fazer um lagozinho. Então a gente teve bastante problema com criança doente. Hoje não, hoje está bem sanado isso. Uma das vantagens dos biodigestores é que a água que sobra depois de todo o processo é 85% mais pura, ou seja, mais limpa do que o esgoto lá no início. Ou seja, ela está em melhor qualidade para ser devolvida aos cursos d'água. Aqui no bairro Quarteirão Brasileiro, por exemplo, o esgoto era despejado neste rio, o São Rafael. Agora, antes de chegar ao rio, o esgoto passa pelo biodigestor e todo o tratamento se dá sem o uso de produtos químicos. Veja como é. Ao sair do biodigestor, propriamente dito, o esgoto já está 60% naturalmente tratado. Em seguida, ele passa por um filtro biológico que chega a reduzir os resíduos mais 25%. Por último, vai para uma zona de raízes servir de adubo para um canteiro de plantas que absorve mais ainda a matéria orgânica. O custo é 5 vezes mais barato que um tanque industrial de tratamento de esgoto, que as companhias de saneamento naturalmente implantam. Ou seja, um tratamento convencional. Um tratamento convencional que utiliza energia, produto químico e muita mão de obra. Esse processo é um processo simples, artesanal, utiliza mão de obra da comunidade, precisa de educação ambiental, empenho e dedicação. Segundo a Águas do Imperador, um biodigestor leva de 3 a 4 meses para ser construído. Nos filtros biológicos, como a gente vê nas fotos, são reaproveitados cerca de 500 pneus e 70 mil garrafas PET. Eles que retêm grande parte das bactérias. A OMS diz que R$1 gasto em saneamento equivale a R$4 economizados em saúde pública. Então, certamente é o melhor dos investimentos. Isso decorre de planejamento, ação integrada entre governo, empresa privada e sociedade.